Olá, profissional de TI, aqui é o Thiago Orico, estamos com mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre cluster, alta disponibilidade de hardware com pfSense. Em caso de falha de hardware, componente de hardware, para você continuar toda a sua operação 100% online, 100% operacional e reduzir a taxa de downtime, a taxa de tempo de inatividade. Então aqui é uma visão geral do que a gente vai ver hoje. pfSense primário, a gente tem três interfaces de rede LAN, a WAN, é um link da Vivo e um link da rádio na interface secundária. E temos também pfSense secundário com seus endereçamentos. Então resumindo aqui, o primário tem endereço final 31, o secundário endereço final 32, na interface de LAN, e o gateway da rede principal é o final 30. Aqui abaixo a gente tem toda a estrutura de CARP. O CARP é o protocolo de endereço, o protocolo de redundância de endereço comum, é um IP compartilhado entre os firewalls. Então a gente está trabalhando com um firewall primário e um firewall secundário, ou você pode chamar de master e backup, master e slave, em caso de falhas, para a gente continuar tudo operacional, evitar paralisação e transtorno na rede. Tá? E é o objetivo desse vídeo aqui, a gente validar todo esse ambiente, testes e validações, simular uma indisponibilidade do pfSense primário e validar o protocolo CARP e o protocolo pfSync. pfSync é o que faz o sincronismo das regras, a tabela de estados do firewall primário para o firewall secundário. Okay? Aqui é uma visão geral de como ficou o layout. Então a nossa estrutura, a gente planejou da seguinte forma. Aqui do lado esquerdo a gente começa com um link de internet, a WAN, é um link da Vivo, 1/29 com IP 200.200.244.201. E ele está fisicamente isolado num switch. Aqui a gente tem dois switches de uma forma geral e dois cabos de redes fisicamente. Então, saindo do switch 1, esse cabo de rede fisicamente ele alcança até o pfSense primário e também um outro cabo de rede que vai até o pfSense secundário. O link 2, interface OPT1, ele tem um endereçamento IP 189.189.247.214, a máscara /28. Mesmo cenário, mesma estrutura, fisicamente tem dois cabos de redes que saem desse switch, que vai um para o pfSense primário e o outro para o pfSense secundário. Além disso, nós temos uma interface dedicada de sincronismo de regras. Então aqui é utilizado o protocolo pfSync. Então a gente definiu uma interface exclusiva dedicada. Essa é a recomendação. Poderia ter um sincronismo, por exemplo, por meio da interface de LAN, mas a gente tem uma interface dedicada que está interligando o firewall número 1 com o firewall número 2. Endereçamento IP 1/30 já é o suficiente. Eu preciso apenas de dois endereçamentos IPs nessa interface para fazer o sincronismo. A classe ficou 10.10.10.10.1/30 no pfSense primário e no secundário 10.10.10.2/30 no pfSense secundário. Aqui no meio, essa estrutura é o endereçamento CARP, que é o IP compartilhado entre os dois firewalls. Então é o protocolo de redundância de endereçamento comum, que ora esse endereçamento IP, aqui por exemplo na interface de LAN, nesse cenário aqui todas as máquinas dessa rede estão com gateway final 30, 192.68.0.30, é o IP compartilhado nos dois firewalls. Como se fosse no firewall primário, ele fica escutando quem é o pfSense principal, quem é o master. Então é o final 30, o gateway da rede é o 30. Fisicamente na placa de rede do pfSense primário a gente tem o IP final 31 e no pfSense secundário o IP da interface de LAN é o final 32, fisicamente na placa de rede, na interface de rede, e o IP final 30 é o IP virtual do tipo CARP. E a gente vai validar todo esse ambiente simulando tráfego e simulando uma indisponibilidade. Aqui, só para a gente concluir, temos uma interface
o PT2, vou chamar de sync aqui, é o 10.10.10.1/30. Secundário a gente tem um, que é o final 2. E seria essa comunicação aqui com o protocolo PFSync. E agora a gente vai para o mão na massa fazer a validação, que é o objetivo desse vídeo. Aqui, pessoal, eu estou no firewall primário da rede, nesse ambiente que a gente vai fazer uma homologação, vai validar. Temos aqui a interface IGB0. Para a gente entender melhor o que é essa interface, ela tem IP fisicamente, ela é o 31 naquele layout nosso, então ele é o PFSense primário. Aqui está dizendo que é o primário também, mas ele é o final 31, 192.168.0.31. O 030 é um endereçamento virtual do tipo CARP. Okay? Aqui ele diz isso, todo IP virtual do tipo CARP, ele tem o VID dele, que é como se fosse um grupo que vai anunciar os pacotes do tipo CARP nesse grupo. Então aqui é por interface isso, tá? Essa interface VID 1. Aqui está dizendo que ele está com o CARP ativado, ele é o master no momento, então ele é o PFSense principal, VID 1, e aqui são dois parâmetros que o protocolo faz o cálculo para dizer quem que é o PFSense primário e quem que é o PFSense secundário. Vou mostrar isso aqui também, uma visão geral no PFSense secundário. O endereçamento dele é o final 32 e esse daqui é o IP compartilhado do tipo CARP, IP virtual do tipo CARP, e está no VID 1 também, dizendo que é o protocolo CARP nessa interface com o tipo backup no momento, e aqui são os dois parâmetros para dizer quem que é o master e quem que é o backup. Isso é feito através desse cálculo aqui. Esse primeiro parâmetro, na verdade, é a frequência que ele vai ficar anunciando os pacotes do tipo CARP na rede, né? A frequência aqui no caso de 1 segundo, e essa combinação dos dois valores aqui é o que indica quem é backup e quem é master. Então, pessoal, a gente vai simular uma indisponibilidade, tem um tráfego na rede, a gente tem um IP na rede 192.168.0.48 e a gente vai monitorar, a gente tem gerando um tráfego bem simples de ping, né, o protocolo ICMP, e a gente consegue ver esse tráfego passando no momento pelo PFSense primário. Então, como que é o cenário? O PFSense primário é o principal, por onde está 100% do tráfego nele. O PFSense secundário ele está de uma forma passiva ali, ele está aguardando o momento para ele se tornar um master, e a gente vai ver isso agora na prática. Então, por exemplo, a gente tem uma interface aqui IGB0, que é o gateway da rede, e eu vou monitorar pacote ICMP. Então, o que está acontecendo aqui? Essa máquina 192.168.0.48 está disparando um ping no servidor DNS externo da Cloudflare e está tendo resposta. Então, está tendo aqui o ICMP request, reply, e está tendo essa comunicação. Ok, perfeito, é o tráfego sendo pelo PFSense primário. O gateway dessa máquina é o 30, que é o IP compartilhado do tipo CARP, e esse servidor no momento ele é o master. Então vou deixar rolando esse monitoramento aqui do TCP dump. Então está tendo retorno. Eu vou deixar esse mesmo monitoramento no servidor secundário. Observem aqui que no secundário não há tráfego, não passa nada nessa interface IGB0, que é a interface de LAN do PFSense secundário. Então ainda não está passando tráfego aqui. O nosso teste é simular uma queda do PFSense primário e o tráfego ele tem que ser redirecionado para o secundário. Então vamos fazer esse teste agora. Eu vou desativar o protocolo CARP no PFSense primário. Então aqui está tendo a comunicação, tráfego sendo gerado. Aqui eu estou logado no painel web então do servidor, dizendo aqui também que ele é do tipo master, tá? Todo o endereçamento do CARP que a gente fez, do planejamento para cada interface, está dizendo quem é o master. No nosso caso aqui, a LAN
eu vou simular uma indisponibilidade do CARP e vai ter que convergir o tráfego para o PFC secundário em alguns segundos, tá? Aqui uma informação geral, o uptime dele está em 211 dias, PFC primário. Então eu vou aqui em status, CARP failover, e vou desativar temporariamente o PFC primário. Vamos fazer o monitoramento do tráfego. Ok? Esse aqui é o primário. Observe aqui que parou tráfego aqui. Ou agora, PFC secundário. E está tendo tráfego agora no PFC secundário. PFC 2. Então, se a gente observar aqui no monitoramento da interface de rede, a gente está tendo log disso. A gente está tendo convergiu o tráfego bem rapidamente, em questão de segundos. Migrou para o PFC secundário. Então a gente tem a nossa máquina abaixo dos firewalls com o gateway final 30, que é o IP virtual, tendo a resposta do ping. Então aqui em caso de um caso real de falhar algum componente de hardware do PFC primário, a gente teria aí uma garantia que esse ambiente ia ficar online, continuar mandando e-mail, enviar, receber e-mail, ferramentas de comunicação, de vídeo, etc. Toda a aplicação que existe de trafegando nessa rede iria continuar operacional 100% online. Isso é muito importante. A gente já fez outros vídeos aqui falando do failover especificamente, fazendo aí um balanceamento de cargas aí para ter alta disponibilidade de links de internet em caso de falha de link de internet. Então esse é um cenário, falhou o link primário ou falhou o link secundário, o provedor de internet, o tráfego vai convergir também para o link que estiver online naquele momento e fazendo o balanceamento de carga. Então você tem tráfego para o link primário e link secundário, porém qualquer um que ficar offline, o seu tráfego vai convergir para o que estiver online no momento. Esse é um cenário de failover de links de internet ou balanceamento, load balance de links de internet. A gente também tem um outro vídeo, quem quiser saber mais, a gente tem um cenário também focado em alta disponibilidade para ambiente que é crítico, de missão crítica, que não pode ter paralisação, não pode ter transtorno, que é toda a estrutura de VPN. Daí é um cenário específico, quem tem matriz e filiais, a gente também fez um vídeo sobre isso, validando isso daí, é VPN mais o protocolo BGP, protocolo de roteamento dinâmico. Pessoal, eu vou voltar ao cenário aqui. Então eu estou no PFC nesse momento aqui secundário. Eu vou voltar ao cenário original. Vou habilitar o CARP novamente. E aqui já parou. E voltou aqui para o PFC primário. Então o PFC primário tendo tráfego novamente. Convergiu todo o tráfego para ele. Fisicamente. Nesse cenário a gente tem fisicamente 2 servidores mesmo. Poderia ser um ambiente virtual, já tem casos aí que o pessoal virtualiza, né? E é o mesmo mecanismo aí utilizando o protocolo de CARP IPF5. Esse foi um teste real, agora a gente vai validar o protocolo CARP IPF5, só para a gente entender mais profundamente como que funciona isso daqui. Você profissional de TI tem que saber como funciona isso, tem que ter o planejamento, que é a fase inicial, a execução, a implementação, configuração, mão na massa, e agora a gente está na etapa final, que é a validação, testando todo esse ambiente que a gente construiu. Um detalhe importante, vamos ver aqui, primeiramente eu vou mostrar a interface IBG0 e GB0, o CARP. Tá? Como que funciona o CARP? Só para a gente entender como que é feito, né, após a configuração, e por que funciona e como que é feito isso daí, como que a gente entende melhor. O IP 031 é esse servidor que eu estou logado no momento, é para PFC primário. Ele está disparando aqui pacotes na rede, né, multicache do tipo CARP. Então eu estou fazendo um filtro aqui no TCP dump para coletar pacote do tipo CARP, que é o protocolo de redundância, roteamento virtual, que é o CARP.
E aqui está como que ele está fazendo o anúncio dos pacotes, intervalo de 1 segundo, tá? Conforme a configuração lá na parte de Firewall, Virtual IPs e IP do tipo CARP, é lá que você define isso, intervalo de 1 segundo. O VID aqui, que é o grupo que ele está inserido, e a prioridade e o tipo de autenticação, todos os parâmetros para você configurar o CARP corretamente. Então, se a gente observar aqui, eu monitorando essa interface, vou fazer o mesmo teste e a gente vai analisar um pouco como que acontece aí com o ProtoCarp. Desativando ele. Nesse momento, o que a gente está observando aqui? Estou no mesmo servidor, no primário ainda, mas eu estou monitorando essa mesma interface de LAN. Nesse caso aqui, ele não morreu, desligou, né, totalmente, então estou conseguindo monitorar a interface dele. Mas o que está acontecendo? Agora, nesse exato momento, quem está anunciando o pacote CARP na rede é o PFSense secundário. Esse IP final 32 é do secundário, ele está anunciando os pacotes na rede. O que isso significa? Ele está falando, na prática, o PFSense primário está a todo segundo enviando o pacote na rede, dizendo, ó, eu estou vivo, eu estou online, estou disparando meu pacote CARP, eu sou o mestre, eu sou o master aqui dessa rede, eu sou o PFSense principal. Então, todo o tráfego está comigo, eu estou controlando a rede inteira. Então ele está anunciando. Enquanto ele está anunciando, ok. A partir do momento que ele para de anunciar o pacote tipo CARP na rede, o secundário está recebendo essa informação. A partir do momento lá, deu 1, 2 segundos, não recebeu mais o retorno, que é o intervalo configurado, o PFSense secundário, o que ele entende? O meu amigo primário morreu por alguma razão e agora eu vou me tornar um master dessa rede. Então ele começa a anunciar o secundário dizendo que ele é o master do momento, ele é o PFSense principal desse momento. Então eu vou lá no secundário, só para a gente observar isso daqui. IGB0. Aqui está dizendo que o PFSense secundário ele está como master no momento, porque o PFSense primário parou de anunciar pacote tipo CARP na rede e ele assumiu conforme o nosso planejamento, conforme a nossa configuração. Em 1 segundo, se não tiver o retorno desse pacote, ele vai entender que ele é o principal da rede. Mais um teste, a gente vai verificar agora o protocolo PFSync. Vou voltar ao cenário original mais uma vez. O protocolo PFSync é aquela interface dedicada aqui o Sync 10.10.1 na ponta do PFSense primário e PFSense 2 10.10.10 PFSense secundário. E está ativo, aqui não é o protocolo CARP, é o protocolo PFSync, e a gente consegue observar também esse protocolo PFSync, PFSync. O que está acontecendo aqui? Isso aqui, pessoal, na verdade toda a parte de configuração, por exemplo, de regras de firewall, de todas as configurações que você fez, ele vai atualizando em tempo real para o PFSense secundário. Então aqui é o primário fazendo esse sincronismo, atualizando o PFSense secundário. Então a gente pode fazer um exemplo bem simples, uma regra de firewall, poderia ser uma configuração de proxy, não importa, mas ele tem uma série de regras ali que ele sincroniza. Talvez algum pacote específico ele não tem nativo, mas dentro do pacote que você instalou do repositório, ele vai ter uma opção ali de fazer esse sincronismo, e aí você tem que configurar qual que é o IP que ele vai sincronizar, qual que é o IP do secundário, usuário e senha do PFSense para ele manter sempre esse sincronismo. Então aqui o que ele está fazendo, quando a gente configura a parte lá de sincronismo, tabela de estado e regras de firewall geral, ele está sincronizando. Então, eu vou aqui no PFSense primário, vou criar uma regra aqui, por exemplo, aqui na interface OPT2 Sync, e eu vou também mostrar aqui no
PFSense 2, esse aqui, ó, PFSense 2 Backup, e eu vou também ver a regra dele, como que está, vai estar idêntica. E eu vou criar uma regra nova no primário, que é esse aqui, só para a gente fazer um teste, para ver isso daí funcionando. Então eu vou criar uma regra aqui, protocolo, poderia escolher o PFSync apenas, tá? A gente tem uma regra bem genérica aqui, uma interface dedicada, e vou criar aqui, log, eu vou criar aqui, ó, teste PFSync. Vou salvar e vou aplicar essa regra. No secundário, ainda não tem essa regra, eu só vou atualizar aqui e ele vai aparecer a regra aqui, ó. Essa é a regra que a gente fez, a regra nova. Então é isso que o PFSync está fazendo aqui, é dessa forma que ele trabalha. Mais uma coisa importante, quando a gente faz o planejamento do cluster, para a gente ter alta disponibilidade de cluster, com relação, a gente sempre vai criar os IPs virtuais da LAN, do gateway principal, mas também de todos os links de internet, a gente tem que ter um endereçamento do tipo CARP. Então, por exemplo, fora dessa rede, um acesso remoto em algum servidor, alguma aplicação específica que tem um endereçamento do link, esse tipo de link, esse IP que você vai acessar remoto, por exemplo, da sua casa, home office, ele tem que ser do tipo CARP. Porque se ele for, vou dar um exemplo aqui, se ele for o IP esse exemplo aqui, final 202, ele é o IP real do PFSense primário, da placa dele. O 204 e o 205 são do tipo CARP. Então aqui é o grupo dele, um é o grupo 2, outro é o grupo 4. Está dizendo aqui embaixo também que era do tipo CARP e ele é o master no momento. Então, não adianta a gente fazer só para endereçamento da LAN, para DMZ, para a rede Wi-Fi, mas pensar também no ambiente externo. E eu vou simular isso também, gerar um tráfego de fora para dentro no IP final 204, tá? Que é o IP de tipo CARP. Então isso aí também, um exemplo, ele acessa VPN de acesso remoto, ou ele acessa o IP de origem X, que vai conectar no servidor e tem um acesso de terminal service, por exemplo. Pode ser qualquer finalidade, mas tem que ser em cima do IP do tipo CARP. Então vou fazer um monitoramento disso para a gente validar também o outro lado. Aqui eu vou criar uma porta 55555 só para teste, gerar um tráfego aqui de fora e a gente vai ver se vai bater nesse servidor PFSense primário. Então aqui está gerando o tráfego nesse IP do tipo CARP, final 204, 5555. Eu vou fazer o mesmo monitoramento no PFSense secundário. Então, quando o CARP parar de funcionar, o cluster, meu PFSense primário parar de funcionar, o tráfego vai vir para cá. Quem vai responder seria o PFSense secundário. E eu vou fazer agora desativando o CARP do PFSense primário. Tá aqui, ó, status. Aqui já vê status CARP, está desativado no primário. Aqui ele parou o log, eu vou fazer um monitoramento no secundário, vou gerar um tráfego e ver qual é o comportamento disso daí, tá? Então aqui a gente está no PFSense 2, então vamos supor que eu teria uma porta aberta redirecionando, o IP é o mesmo IP 204, porém agora fisicamente respondendo para o servidor secundário. O PFSense 2, nesse momento, ele está no tipo CARP. Esse endereçamento aqui, final 204, ele é o VID 2 e ele, nesse momento, ele é o tipo CARP, é o master. Tá, vou voltar ao cenário. Aqui só para a gente observar, essa máquina aqui da PFSense secundário, o uptime dela é diferente também do outro. Isso aqui está com 503 dias de uptime, essa máquina aqui, servidor. Eu vou voltar ao cenário original, o outro estava com
Essa daqui de uptime, o time está com 211 dias. Vamos voltar ao cenário, o monitoramento. Vou status carp failover, habilitar o carp novamente. E aqui ele vai ficar como online. Master novamente, tá? Gerar o tráfego mais uma vez, externo. Já volto a bater aqui, só para a gente ver a interface, ifconfig e M0. Ela é o master no momento. E esse servidor aqui, o secundário, ifconfig M0, fsense 2, ele está como backup. Então a gente quis validar todo esse ambiente. Esse é o objetivo em rede, que é muito crítica. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. E dúvidas, coloque nos comentários. Ou qualquer outra dúvida, posta aqui nos comentários, por favor. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.